estar aqui com os irmãos. Aliás, honra e prazer também de estar aqui com os irmãos, de ver essa comunidade tão gostosa, que culto gostoso, que ambiente gostoso. Vocês fazem jus ao nome Abrace. Vocês abraçam já com o sorriso de vocês. Então é muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por esse acolhimento aqui a nós. Muito obrigado. Deixa eu apresentar para vocês aquela que é o amor da minha vida, mulher do meu coração, minha esposa Magda, por favor. Está aí a Magda. Tem nem por que apresentar, já é daqui da igreja, o Eduardo, meu filho, o Dudu. Obrigado. E essa data para nós também é muito importante, André, ou Andrés, como é que é? Tem mais André? Quantos Andrés temos aqui? Desculpa a pergunta, são 3. Ok, meu filho mais velho se chama André também, então estamos em casa. Essa data aqui onde nós estamos, né, esse momento, ele é tão importante para nós também, porque na final da Copa do Mundo de 94, vocês devem se lembrar, porque é aquele tempo que o Brasil... aquele momento, né? Aquele momento gostoso, né? E é um pouquinho diferente hoje. Mas tinha acabado a final da Copa, aquela do Tetra, essa daí, né? E quando acabou, reuniu um grupo de desviados, era todo mundo desviado. Eu confesso para os irmãos que eu não estava frequentando igreja nenhuma, mas não era desviado. Eu estava fiel ao Senhor, amava o Senhor, lia a Bíblia todos os dias, nunca abandonei o Senhor na minha vida, nunca me desviei do Evangelho, tanto eu como minha esposa. E aí chegaram assim para nós e falaram: olha, domingo que vem nós estamos aí de novo. Era um grupo de jovens que se reunia aqui, no Jardim das Flores, né? Eu vi que vocês já se reuniram lá na Açucena, né? Estou muito perto, ali na Orquídea. Era a casa da minha sogra, ponto de encontro de jovens ali. E chegaram para nós e falaram: olha, domingo que vem nós estamos aí de novo. Eu falei: mas não tem mais jogo? Falaram: mas tem pastor. E eu tinha saído do ministério, eu não estava no ministério nesse tempo. Eu não estava porque me tiraram do ministério, gente, mas tudo bem, isso é um outro assunto, né? Se alguém já foi expulso de igreja, eu fui expulso do pastorado, mas tudo bem. E eu não queria mais, assim, eu amava o ministério, mas eu achava que não ia ser mais naquele tempo, que não ia acontecer nada. Mas falaram: domingo que vem estamos aí de novo, e eu estava assim, mas não tem... Falou: mas você está desviado? Eu falei: não. Você não fala que estuda a Bíblia dos dias? Sim, então compartilha com a gente que você está estudando, mais nada, não tem problema, nós vamos vir aqui para te ouvir. Assim, debaixo de um pé de manga, quintal da casa da minha sogra, ali no Jardim das Flores, em torno de 30 a 35 pessoas, estavam ali para a gente repartir a palavra de Deus. Peguei um violãozinho, cantamos algumas canções, aquelas canções encheram o nosso coração. Me lembro até da primeira canção que nós cantamos naquele grupo. Talvez alguns de vocês devem conhecer aquela: te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Cantamos essa canção, declaramos as maravilhas do Senhor, cantamos outras canções, e outras canções, e outras canções, repartimos uma palavra, e aí todo mundo: e estamos aí domingo que vem de novo, e depois estamos aí domingo que vem de novo. E assim começou a nossa comunidade. Nós aprendemos a repartir o que tínhamos, a amar uns aos outros, a acolher. Quando eu escutei as histórias aqui, meu bebê nasceu aqui, fomos acolhidos aqui, o outro falando: me ajudaram a vender a coxinha, o outro falando: fizeram vaquinha para me ajudar. Essa é a história da igreja. Igreja é isso. Igreja é comunhão, igreja é gente, igreja não é estrutura. Igreja é isso. Então, irmãos, não percam isso, por favor. Eu estava em conversa com um irmão, falando da importância da comunhão da igreja e o perigo de, quando uma igreja cresce, perder esses momentos importantes de comunhão. Então, vamos manter o que a Bíblia diz ali em Atos capítulo 2, quando, assim que nasce a igreja, ali no Pentecostes, versículo 42 fala: e eles perseveravam na
doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que criam estavam juntos, nota o termo, estavam juntos e tinham tudo em comum, repartiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Todos os dias perseveravam unânimes, nota, todos os dias, unânimes, no templo e de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e simplicidade, ou singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Isso é igreja, isso é igreja. Vivam isso, irmãos, não percam isso. Amém? Eu gostaria de repartir algo da palavra de Deus aqui com os irmãos, e diferente do que citei agora, que seria o nascedouro ali da igreja, eu vou falar de um ocorrido muitos anos depois disso. Porque na história da igreja, depois que a igreja cresce, a igreja ali em Atos 2, ela nasce, cresce ali em Jerusalém. A igreja se torna tão forte em Jerusalém que uma forte perseguição surge contra a igreja. Um grupo dirigido pelo Sinédrio, Sinédrio seria a corte judaica, condenando este grupo e, de uma certa forma, despertando uma perseguição a estes, assim chamados do caminho, ainda não eram chamados de cristãos. Um dos líderes deste movimento contra a igreja chamava-se Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, então, persegue a igreja e se torna um grande perseguidor da igreja. E este homem, diz a palavra de Deus um termo interessante, fala que ele respirava ameaças contra o povo de Deus, e essa expressão que está ali no seu original é a mesma expressão que é usada para uma fera, para como um tigre ou algo parecido, quando está assim, rosnando ou respirando algo que vai atacar uma vítima. Ele fazia isso. Diz que ele arrastava os cristãos à cadeia, e o termo arrastar é literal nesse sentido. Tanto homens quanto mulheres. Num outro texto, em Atos 9, fala que ele devastava, no sentido de que matava pessoas da igreja. Isso aconteceu, por exemplo, com Estevão, um dos líderes da igreja. Esse Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus. Exatamente quando ele foi para acabar com a igreja. Lá ele foi até, porque viu que a igreja estava crescendo num ponto importante de comércio, que era Damasco, na Síria, e dali ela ia se expandir para tantos lugares. Estrategista como ele era, muito inteligente por sinal, esse homem falou, é lá que nós temos que bloqueá-los. E ele vai para aquele lugar, só que antes de chegar naquele lugar, Jesus se encontra com ele. Saulo se converte. Aquilo foi uma confusão para os judeus, porque ele era o maior perseguidor da igreja e agora estava defendendo a igreja. Aquilo confundiu os judeus. Saulo se converte, passa um tempo em aprendizado aos pés de Jesus, ali sozinho num deserto. Depois começa a pregar ousadamente, tanto lá na Síria, depois desce para Jerusalém, tenta se encontrar com a igreja, começa a pregar lá na região de Jerusalém. Barnabé, Pedro, Tiago se encontram com ele, fortalecem a Saulo, mas a perseguição agora se voltou contra ele, afinal de contas ele era um traíra. Qualquer judeu pensaria isso dele. Ele era quem nos... Imagina aquele pessoal, porque ele não fazia isso sozinho. Certamente ele fazia com um grupo de guardas juntos, um grupo também de jovens, não é? Judeus, justiceiros contra os cristãos, e eles se sentiram traídos por ele. Vamos matar esse cara. A igreja então leva ele até Cesareia Marítima e o manda de volta para Tarso, e Paulo passa lá em Tarso mais ou menos mais uns 10 anos ali, quase que esquecido. Quando surge a igreja em Antioquia, Barnabé vai buscá-lo. Saulo de Tarso então começa a ministrar junto com Barnabé em Antioquia. Até que um dia, num momento de jejum e oração, o Espírito Santo fala, me separe Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Eles vão, navegam, passam por Chipre, região de Barnabé.
Barnabé é certamente um homem de muita influência, porque eles conseguiram uma audiência com o principal da ilha de Chipre, vamos chamá-lo de governador. Pregam para este homem. Enquanto estavam pregando, este homem tinha ali um mágico, um mago, um guru ali ao lado dele, que tentava contradizer Saulo, ou tentava atrapalhar para que aquele homem não se convertesse. E então Saulo ousadamente dá uma palavra para aquele homem, e aquele homem fica cego, naquele exato momento. O governador se converte na hora. Ele pode ser o próximo. E ali a igreja começa a surgir através da pregação desses homens. Eles navegam depois para Perge, sobem para a região da Antioquia, da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. E ali acontecem muitas coisas. Leva-se alguns anos de Saulo pregando naquela região que depois Saulo escreve uma das primeiras cartas do Novo Testamento, a carta aos Gálatas, essa região. Saulo prega naquele lugar e surge a igreja naquele lugar. O lugar foi tão tocado pela palavra de Deus que a palavra se espalhava muito naquele lugar. Quando eles voltam para Antioquia, passado algum tempo, são encaminhados de novo, eles passam para essa região novamente. Pregam naquele lugar. Agora, o que acontece depois com Saulo, já numa terceira de suas viagens, é muito interessante. Porque eles saem para pregar o evangelho em todas essas cidades, em todos esses lugares, só que agora o Espírito Santo estava direcionando outra coisa para eles. Tanto que eles pensaram, vamos lá para a região da Ásia Menor, uma região oeste ali da Turquia. E o Espírito impediu. O que seria esse Espírito impediu, a gente não sabe. Talvez uma frieza no coração, aquela sensação de que você percebe, perdi a paz. Porque eu sempre entendo direção de Deus assim, busque a paz e siga, como está nas Escrituras. Perdi a paz, então não é direção de Deus. Então, tá bom, então vamos para Bitínia, aquela região norte, vamos mais aqui, sentido onde hoje seria Istambul, né? Vamos para lá. O Espírito impediu. E eles continuaram caminhando, até que chegaram à beira-mar. Não tem mais para onde ir. E aí de noite aparece, numa visão para Saulo, um homem com trajes macedônios, que era do outro lado do mar, e diz, passa na Macedônia e nos ajuda. Saulo então comunica isso aos seus companheiros e eles entendem que Deus estava direcionando-os para lá. Eles vão até a Macedônia, chegam até Neápolis, depois eles chegam numa cidade chamada Filipos. Nessa cidade não tinha sinagoga, que era o costume de Saulo. Ele ia primeiro, chamado agora já de Paulo, ele ia primeiro, Paulo é seu nome romano, Saulo é seu nome hebraico, é a mesma pessoa, tá? Não mudou de nome, simplesmente é um nome romano, outro nome, um nome hebraico e um nome grego, vamos colocar assim, greco-romano. Então, Paulo, ao chegar nesse lugar, não tinha sinagoga ali, porque havia saído uma ordem de César, naquele tempo César Cláudio, expulsando todos os judeus de Roma. Como Filipos era uma cidade, como nós chamamos, uma cidade colônia de Roma, então a mesma lei de Roma servia para Filipos, portanto não poderia ter sinagoga lá. Então Saulo se dirige à beira do rio, porque os judeus, quando não se tem sinagoga, não tem lugar de reunião, eles se reúnem à beira do rio. Por exemplo, você vê junto aos rios da Babilônia, penduramos nossas harpas, assim, desde da Babilônia é assim que os judeus se reúnem. Saulo encontra lá mulheres reunidas, prega para elas e Lídia era a principal, ali se converte. Começa a gerar uma igreja na casa de Lídia. Os acontecimentos são fantásticos, vocês já conhecem todos. Saulo é preso, ele estava acompanhado agora de Silas e não de Barnabé, ele é preso, está na prisão, começam a cantar na prisão, dá um terremoto e abre-se as cadeias. Eu acho essa cena muito interessante, porque imagine, se você estivesse numa cadeia, não é? E aí tem dois homens lá que são dois malucos, que estão cantando a noite inteira. E daqui a pouco eles cantam ao Deus deles, que você não conhece, e daqui a pouco vem um terremoto e abre as cadeias inteiras. O carcereiro queria se matar, por uma razão. O carcereiro morava ali junto à prisão e ele era responsável pela sua vida por guardar os presos. Caso ele facilitasse, ele e a sua família seriam condenados. Ele à morte, talvez a sua família também.
Então, ele se matando poderia dizer que ele impediu uma rebelião, mas a família seria salva. E Saulo diz uma ordem bem clara: não faça isso. Todos estão aqui. Imagina, nesse momento, os outros ladrões ali, os outros que estavam presos ou coisa parecida. Todos estão aqui, todo mundo. Na hora. Vai falar o que com esses homens? Os caras cantam, dá um terremoto, abre tudo, é melhor obedecer. Não é? É melhor obedecer. Saulo batiza aquela família toda de madrugada. É interessante as coisas que acontecem. Depois ele vai para Tessalônica, depois para Bereia, depois lá em Atenas ele discute com gente discutindo filosofia, com linguagem de filosofia, ele prega o evangelho. Depois vai para Corinto. Lá em Corinto inicia-se a igreja num lugar perverso como era aquela cidade. Como Paulo tinha habilidade de pregação nesse sentido. Ele volta pela Macedônia, passa muito perto de Éfeso, manda chamar os líderes da igreja, diz que talvez nunca mais os veria, se despede ali da igreja, vai para Jerusalém, é preso em Jerusalém. Saulo passa 2 anos preso, no caso em Cesareia. E naquele tempo, a gente pergunta, mas por que Deus deixou um homem como esse preso? Pois é, Deus tem seus caminhos que a gente não entende. 2 anos depois, ele vai para Roma, e ele vai num navio. Esse navio sofre, na verdade, o segundo que eles pegaram, sofre um naufrágio. Param na ilha de Malta. Naquela ilhota, imagine, tinha, se eu não me engano, eu não me lembro o número exato, acho que 360 e poucos, 365, se eu não me engano, pessoas eram. E a cobra vai morder o Saulo. Saulo está jogando um graveto na fogueira, e uma víbora se apega à mão dele, ele sacode ali no fogo, e o povo da ilha começou a falar, está aí, escapou do naufrágio, vai morrer agora. E estavam esperando ele inchar e cair duro. Não aconteceu nada. Aquele povo que achava que ele estava sendo castigado pelo divino, agora olhavam para ele como um semideus ou algo parecido, porque não aconteceu nada. E aí começaram a achar que ele era divino. Saulo aproveita esse momento, fala também com o governador de lá do lugar. O pai do cara estava doente, ele vai e ora pelo pai do cara, o cara é curado. Aí um monte de gente da ilha também vem, ele ora pelas pessoas, as pessoas são curadas. É assim que Saulo vai para Roma. É interessante essa maneira deste homem viver e pregar o evangelho. Ele fica em Roma preso por 2 anos, aguardando ser julgado por César. O julgamento não veio em 2 anos, se acaba o prazo. Saulo então é livre. Durante esse tempo que ele ficou em Roma, muitas cartas que nós temos aqui na nossa, como Novo Testamento hoje, foram escritas nesse período. Saulo depois é livre desse momento. Saindo desse momento ali de Roma, Saulo faz algumas viagens. Segundo Clemente de Roma, texto não bíblico, mas texto daqueles que nós chamamos pais da igreja, ele conta que ele foi até a Espanha. Ele narra isso na carta aos Romanos, que ele tinha essa intenção. Saulo também foi para outros lugares, foi para Nicópolis, ali que fica ao norte da Grécia. Ele esteve na carta de Tito e na carta de Timóteo também citam outras cidades que ele passou ali na Ásia Menor. E finalmente um dia Saulo está em Troade e ele é denunciado e preso. Por que razão? Uma grande perseguição surge contra os cristãos nesse tempo. Essa perseguição veio por César Nero. O que aconteceu em Roma, que aliás, inclusive exatamente hoje, quando eu me refiro a hoje, eu me refiro a 18 de julho do ano de 64, ou seja, há 1962 anos atrás, exatamente hoje, Roma foi incendiada. Muitas pessoas dizem que foi Nero quem incendiou. Nós temos alguns historiadores romanos, não são cristãos, são romanos. Suetônio,
Cássio, eles acusam que foi Nero quem fez. É Tácito que diz que Nero não foi porque Nero não estava na cidade. De fato não estava. Mas até aí, ele sendo o imperador, pode muito bem ter feito alguma coisa. Por que razão? Nero, nesse tempo, ele queria ampliar o seu palácio, ele gostava muito de construção e tudo mais. E ele querendo ampliar o seu palácio, aquela região que ele queria desapropriar, o Senado romano não permitiu. E por causa disso, Nero, magoado, não é? Disse que queria fazer alguma coisa para ter aquele lugar. Ele sai da cidade e aquele lugar pega fogo. Depois que Roma foi reconstruída, na reconstrução de Roma, engloba-se que Nero ampliou o seu palácio, fazendo ali um grande jardim. Isso fez com que surgissem suspeitas em Roma de que Nero tinha colocado fogo em Roma, de que ele era o causador disso. Dos 14 distritos que tínhamos em Roma, 3 foram completamente devastados, 7 deles foram muito devastados, mas 4 ficaram intocáveis. O fogo não chegou lá. Quem morava nesses lugares? Cristãos e um grupo pequeno de judeus, mas na sua maioria, cristãos. Nero, então, acusa, para se livrar da culpa que estava começando a cair sobre si, acusa os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Começa-se então uma perseguição muito forte contra os cristãos, das maneiras mais horrendas possíveis. Alguns crucificados, contam-nos histórias, como por exemplo, tantos cristãos crucificados numa estrada de um lado e de outro, colocam-se fogo nessas cruzes também, e Nero passando no meio deles ali. Outras narrativas são carnes que são colocadas em seus corpos e eles sendo lançados a leões, ou a cães, ou a lobos, e tantas outras formas violentas que mataram esses cristãos. Cristãos começaram a ser perseguidos em muitos lugares. É aí que nós temos a morte de Pedro, apóstolo, crucificado, segundo a história, pede até para ser crucificado de cabeça para baixo. E Paulo foi denunciado, possivelmente por Alexandre, latoeiro, alguém que era do meio da igreja, mas que tinha inveja de Paulo, porque ele resistia ao próprio ensino que Paulo dava no meio da igreja. Provavelmente ele quem indica onde que Paulo estava, e Paulo é preso e levado para Roma. Em Roma, Paulo entendeu que ali já era seu ponto final. Na primeira prisão de Paulo em Roma, ele pede para a igreja orar para que ele fosse livre. Você vê isso na carta aos Filipenses. Nessa segunda prisão, ele não pede mais isso. Paulo, na verdade, já está velho. Nós estamos falando de um homem idoso, de um homem que entendeu que já tinha terminado a carreira e guardado a fé. E é desta prisão, que na Idade Média foi chamada de Mamertina, mas ela tinha um outro nome antes, Tuliana, se eu não me engano, nesta prisão que tinha praticamente 2 andares, assim, a parte de cima, onde ficavam as cadeias, é ali provavelmente que Paulo tenha ficado, e uma parte inferior, que aí era quase como uma fossa, onde colocava algumas pessoas ali, que talvez Paulo tenha ido para lá momentos antes da sua execução. É nessa prisão que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo. Eu queria lê-la com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 4. O texto é longo, eu quero ler do versículo 6 até o 18. Eu vou ler pela tradução de Almeida atualizada, revista atualizada. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6 em diante. O texto diz assim. Vou ler até o versículo 18. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito foram a ministério, devido ao ministério foram para esses lugares. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Esse é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Na primeira prisão, Paulo fica numa prisão domiciliar. Nessa ele está numa masmorra. Na primeira prisão, Paulo foi para a prisão por causa dos judeus, que o perseguiram, e ele apela para Roma, e Roma não vê culpa nisso, e Paulo é liberto. Mas agora Paulo estava preso pela máquina do Império Romano. Era o próprio Império Romano que estava esmagador contra os cristãos que tinha prendido Paulo. Na primeira ele foi preso como um apóstolo, por causa de ser um apóstolo de Cristo. Na segunda, ele é acusado de ser um bandido, um criminoso, o líder dos incendiários de Roma. Na primeira ele orou para sair. Nessa segunda ele percebeu que ele iria morrer ali. Saulo, ele chega a dizer no versículo 16, na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Ninguém o defendeu, até porque ninguém queria ter o seu nome associado ao de Paulo. Porque eles estavam querendo encontrar os cristãos, quem fosse cristão seria morto. Então ninguém iria lá defender Saulo porque seria identificado como cristão. A perseguição era ferrenha e muito perigoso para qualquer um que se identificasse como cristão. Então ninguém compareceu perante o tribunal na defesa de Paulo. Paulo cita uma decepção muito forte, um tal de Demas. Demas pertencia à equipe mais próxima de Paulo. Discípulo direto de Paulo, como era Timóteo, como era Tito, como era Epafrodito, ou Epáfras, como foi tantos outros, Tíquico, por exemplo, era a equipe de Paulo. Demas, por exemplo, assina com Paulo a carta a Filemon, por exemplo, a carta aos Colossenses, por exemplo, Demas assina junto. Mas a Bíblia diz que ele amou mais ao mundo do que a Cristo, e ele abandonou Paulo. Alexandre, o latoeiro é quem cuida de bronze. Este homem resistia às pregações de Paulo, por isso, possivelmente, porque Paulo diz que ele resistia às minhas palavras, então possivelmente alguém de dentro da própria igreja, remando contra, desejando mal de Paulo dentro da própria igreja, se alegrando com o fracasso do apóstolo. Seria mais ou menos isso. Diante disso, o que é que Paulo decide? Ele percebe, eu vou morrer. E eu tenho todos esses problemas. A mochila está pesada. Vamos esvaziá-la? Ele decide morrer leve.
Porque você pode decidir o que você vai fazer com a sua vida, com seus sentimentos, seus ressentimentos. Paulo, então, já velho, ele faz uma faxina na sua cabeça e começa a liberar perdão para todos aqueles que fizeram mal para ele. No próprio texto que nós lemos, de Timóteo 4, versículo 16 e 17, ele fala: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Mas no versículo 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Eu acho interessante esse lado humano de Paulo, porque para o Senhor tê-lo revestido de força, significava o seguinte: eu estava fraco diante disso, mas o Senhor me fortaleceu. Meu querido, deixa eu explicar algo bem claro aqui para você. Deus, às vezes, Ele não te livra da morte, mas na morte. Você vai entender isso quando você pensa em Daniel na cova dos leões. Deus não te livra da cova, mas na cova. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não te livra da fogueira, Ele te livra na fogueira. Esse é o nosso Deus. Ele vai cuidar da gente. É interessante que Paulo, ele diz assim, lá no primeiro versículo que nós lemos: eu já estou sendo oferecido como libação. Libação é um termo usado, não se esqueça que Saulo já foi um rabino, portanto ele conhecia muito bem todo o procedimento dos sacrifícios, e as ofertas de libação são ofertas derramadas. Te explico. Quando você ia ao templo dos judeus, por exemplo, como homens, você tinha o lugar onde os homens poderiam ficar. Você não ia ficar lá na área de sacrifícios, lá é somente os sacerdotes. Existia um pátio onde você tinha que parar ali. Havia um outro pátio para as mulheres, mas você ia para a oração, você tinha que ficar ali, naquele tempo, aguardando o sacrifício. Quando o sacrifício fosse feito e derramado o sangue, ou seja, o perdão dos pecados, os pecados haviam sido cobertos, então aquele fogareiro todo do sacrifício, aquele fogo, ele era, vamos dizer assim, apagado com o derramar de azeite e vinho sobre o fogareiro, o que fazia levantar uma grande fumaça, e você dali de onde estava entendia aquela fumaça como um sinal: podemos agora orar. Você vê que Jesus, por exemplo, conta uma parábola de 2 homens que subiram no templo para a oração. E então um começa a orar: ai de mim, que eu sou pecador e tudo mais. É esse momento. Aquele momento do final do sacrifício era a oferta de libação. Saulo então está dizendo, Paulo está dizendo: a minha vida agora está sendo uma oferta de libação, ou seja, eu não estou falando de morte, eu estou falando de adoração. Até com a minha morte eu vou adorar a Deus. É isso que Saulo está dizendo nesse momento. Ele está dizendo outra coisa interessante, que o derramar da sua vida era uma oferta voluntária ao Senhor. O que ele está querendo dizer? Não é Roma que vai me matar, sou eu que vou me entregar. Ele está dizendo, não é Roma, não é para Roma que eu estou me entregando, eu estou me entregando para Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo, não sou prisioneiro de Roma. Na carta aos Efésios, inclusive Colossenses e em Filemão, ele se apresenta assim: Paulo, prisioneiro do Senhor. Ele entendia que onde quer que ele estivesse, o Senhor era o dono dele, dono da vida dele, dono do seu destino, dono do que qualquer coisa que pudesse acontecer ali com ele. Quando ele usa o termo da minha partida, já estou próximo da minha partida, ali é um termo usado quando um navio é desatado assim do cais e começa a sua viagem. Ele estava dizendo, agora eu não estou afundando, eu estou partindo para casa nesse momento. Queridos, o que Saulo nos mostra nesse momento, Paulo nos mostra, é que não basta só começar bem, importante é como a gente termina. Nós lemos as últimas palavras deste homem fantástico e magnífico que Deus levantou aqui na terra, chamado Saulo de Tarso, ou Paulo, apóstolo. E este homem termina a sua carreira adorando a Deus. Ele termina a sua carreira servindo o Senhor.
Em outras palavras, ele está dizendo, eu nunca me vendi, nunca violei a minha consciência, eu servi ao Senhor de coração a vida inteira. Meu irmão, isso é uma palavra para mim e para você. Que não importa como a gente está começando a nossa carreira cristã, mas vai importar muito como nós vamos terminar a nossa carreira cristã. Eu quero terminar a minha vida cristã amando a Deus muito mais do que quando agora que eu estou nesse período ainda com vigor, ou quando eu me converti. Lembro-me muito bem de uma frase da minha bisavó, quando ela quis anunciar para a família que estava partindo. Segundo ela, Deus havia falado com ela que ela ia partir em 10 dias, o que aconteceu? E ela quis se despedir da família inteira, e eu me lembro quando fui vê-la, as frases dela era bem isso, ela me chamava de Nezinho. Nezinho, eu vou ver Jesus. Eu vou ver Jesus. E a gente conversando qualquer coisa, daqui a pouco ela interrompia e falou, eu vou ver Jesus. Mais ou menos assim, tem inveja de mim, eu vou ver Jesus antes de você. Seria mais ou menos isso. Ela tinha certeza, eu vou ver Jesus. O que Paulo nos ensina no final da sua vida? Paulo escreve essa carta para Timóteo, que nesse tempo era líder da igreja de Éfeso. Éfeso tinha se tornado a maior igreja nesse tempo. Uma igreja pujante, uma igreja importante para toda aquela região. E Paulo escreve algumas coisas que fala comigo como indivíduo, fala comigo como pastor, fala comigo como parte da igreja. Essas mensagens de Paulo, que ele deixa aqui nas suas entrelinhas, serve aqui para a igreja Abrace como uma direção. Igreja é assim. Revisando o texto que nós vimos, a primeira coisa que eu vejo aqui, eu vou ver apenas 3 coisas aqui com vocês e termino. A primeira delas, que Paulo deixa muito claro na sua maneira de escrever. Igreja é gente, não as estruturas. Não vamos confundir igreja com o local de reunião da igreja. Não vamos confundir igreja com a instituição igreja. Não vamos confundir igreja com caixa da igreja. Não vamos confundir igreja com cargos da igreja. Igreja é gente. No final da vida dele, ele só fala de gente. Eu não sei se você percebeu, mas nessa leitura ele não fala nem um pouco de estrutura e de esquemas de igreja e sobre nada, não fala disso. Ele fala de gente. Eu fiz uma coletânea aqui de nomes que ele cita esse tempo todo. Olha só, versículo 10, ele fala de Demas, de Crescente, de Tito. 11, ele fala de Lucas, de Marcos. No 12, de Tíquico. Em 13, ele fala de Carpo. 19, ele fala de Priscila, de Áquila, de Onesíforo. Em 20, ele fala de Erasto e fala uma preocupação com o Trófimo que estava doente. Em 21, ele fala de Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Ele só fala de gente. Sejam elas físicas ou estruturas de funcionamento, nada disso é mais importante do que gente. Isso é importante a gente saber, porque nós estamos num tempo, aqui eu estou diante dos pastores que sabem disso, nós estamos diante de um tempo em que a igreja parece que ela está crescendo na base do marketing. Então ela tem que ter uma estrutura de marketing para ela crescer. Então a igreja, para crescer, ela acaba tendo uma cadeia de comando e ali você se organiza e a igreja só fica falando dessas estruturas. Isso é um perigo. Jogando muito aberto para vocês, eu conheço igreja nessa nossa cidade que simplesmente impôs uma metodologia de trabalho sobre a igreja que não estava acostumada e perdeu todos quem? Seus idosos. Teve uma época na nossa comunidade, nós temos mais gente convertida na nossa comunidade do que vieram de outras igrejas. Graças a Deus por isso. Temos um número grande de convertidos. Mas exatamente nesse período eu recebi muitos membros de outra igreja. E eu fui ver de onde eram. A maioria da mesma igreja. Mais um detalhe, a maioria nem é 50 a mais, eu diria 60 ou 70 a mais. E eu fui conversar com eles, o porquê. Eles falaram, a gente não aguenta mais a igreja. Porque é só cobrança, tem que multiplicar, tem que crescer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tal. E acabou a comunhão, acabou o chazinho com bolinho, acabou aquela de ir na casa um do outro. Deixou de ser igreja e passou a ser uma empresa. Quantas igrejas hoje em dia já não viraram empresas? Começa a se converter gente rica dentro da igreja e bajula-se os ricos, se esquece dos pobres.
Entra famosinho no meio da igreja, tem que ter sala VIP. Tudo é cobrado e só coisas muito caras. Eu já vi muita gente ferida por causa dessas estruturas de igreja que não levam em conta que pessoas são mais importantes do que visão da igreja ou qualquer outro método de crescimento. As estruturas podem cegar a gente. E nós passamos a ver mais as estruturas do que as pessoas. Ficamos tão preocupados com, entre aspas, andar na visão do que comunhão, partir do pão, orações. Igreja é relacionamento. Igreja é a gente ter amizade. Igreja é roda de pizza. Igreja é comer chá com bolinho. Igreja é isso. Igreja é comunhão, é um orar pelo outro. Igreja é a irmã contando que ficou grávida e que nasceu e que a igreja acolheu. Igreja é isso que vocês apresentaram a igreja aqui. E a minha palavra para vocês é que daqui a 20, 30 anos continuemos ouvindo esses mesmos testemunhos dados agora por outras pessoas. Amém? Esse é o recado aqui para a Igreja Abrace. Gente é mais importante do que coisa, do que estrutura, do que qualquer outra coisa. Amém? Segundo, não guardem mágoas por gente que saiu. Queridos, a igreja está começando a crescer e vai crescer mais e vai crescer mais, mas, queridos pastores, eu tenho um recado para vocês que o meu pastor me falou. Eu tenho um homem que é um pastor sobre minha vida, irmão Jamê Nobre, desde 35 anos atrás fez o nosso casamento, um irmão muito querido nosso, e ele nos aconselha bastante. Tem uma frase dele que eu gosto muito: ovelhas andam. Às vezes acontece isso. Você investe na pessoa e daqui a pouco ela pega, um dia chega para você e fala: tchau, estou indo para outra igreja. Isso acontece. Alguns saem dessa maneira e está tudo bem. Saiu em paz, falou, avisou. Mas tem aqueles que começam a fazer fuinha. Tem gente que começa a jogar um contra o outro. Existe bicho ruim dentro da igreja. Existe. Paulo fala de lobos no nosso meio. E assim, Paulo queria morrer de coração leve. Portanto, Demas saiu, ele lamentou. Outros irmãos abandonaram, ele fala que isso não lhe seja posto em conta. O outro falou mal dele, falou: Deus vai cuidar dele. Deus que fala isso, ele fala: não vingueis a vós mesmos, minha vingança, diz o Senhor. Está lá em Romanos. Ou seja, não tenta vingar. A vingança é incompatível com o sistema operacional da sua alma. Vai travar tudo. Não cabe em você. Deixa com Deus. Ele faz da maneira dele. Alguém quer sair? Libera. Você abençoa quando entra e abençoa quando sai. Tem gente que saiu e fez mal para a igreja. Isso já deve ter acontecido aqui. Já? Já experimentei isso ao longo de ministério. Os irmãos terem uma ideia, agora no mês de junho eu fiz 40 anos de ministério pastoral. Eu já vi muita coisa. Já vi muita coisa. Já vi gente que tentou dividir, gente que tenta enfraquecer a liderança do pastor, gente que sai falando mal, tem de tudo, tem de tudo. Eu me lembro uma vez, aqui na Carisma mesmo, uma pessoa chegou assim para mim, depois do culto, bem assim, ela chegou assim para mim e falou: eu não gosto da sua pregação. Eu virei para ela e falei: domingo que vem eu vou pregar de novo. E a pessoa continuava. Eu pregando e ela sentava mais ou menos assim, perto aqui, como estão vocês aqui, segunda ou terceira fileira aqui, bem perto de mim, eu pregando, a pessoa assim. Eu tinha que pregar olhando para lá, sabe? Era complicado aquilo. Mas eu continuava, tudo bem. Vou prestar atenção em quem está com sede, que está com vontade de aprender. Um dia essa irmã me procura e fala assim: pastor, conversei com meu marido e sentimos no coração de ir para uma outra igreja. Eu amei. E aquele dia eu aprendi que tem gente que a gente abençoa assim e tem uns que a gente abençoa assim. Vá em paz. Vá em paz. Pouco tempo atrás, teve até um evento na nossa comunidade. O Dudu estava até perto de mim.
E um monte de gente lá, acho que era, esqueci o nome da banda que estava, Morada, o pessoal do Morada estava aí. E aí uma pessoa me parou, Alésio, tal, dá um abraço, e me cumprimentou efusivamente, o Dudu estava junto comigo, e depois que saiu eu falei, Dudu, sabe quem é essa? Ele falou, quem? Aquela. Ai, meu Deus do céu. Timóteo 4,14, ele fala, Alexandre o latoeiro causou muitos males, mas o Senhor lhe dará paga às suas obras. Põe na mão de Deus, pastor. Põe na mão de Deus. Eu costumo dizer que a nossa vida, você vai pegar essa parábola que eu vou te contar agora aqui, e vai aplicar tanto para a tua vida pessoal, quanto para a sua igreja aqui também. Porque a nossa vida, ou até a própria igreja, é como um ônibus. E você é o motorista. Tem gente que dá sinal e entra. E a gente abençoa quem entra. E vamos junto cantando. E o ônibus vai indo. Mas vai ter gente que vai dar um sinal que vai descer. Imagina se você não deixa a pessoa descer. Se você começa como motorista a chorar e fala, não, vai comigo até o ponto final, não me deixa sozinho, não, se vá. Não é aquela coisa, né? Quem riu declarou a idade. Tem uns que estão dizendo, o que é isso, que é isso? Pergunta para o tio, para a tia que riu, que eles vão te contar o que é. Tá? Então, a pessoa vai ficar com bronca de você, ela fala, não, mas eu quero descer aqui, eu não quero ir ponto final, eu quero descer aqui. Então, tem gente que entrou na tua vida que está dando sinal de que quer sair. O que você tem que fazer? Abre a porta, querido. Para lá no ponto. A gente abençoa quando entra e abençoa quando sai. Eu falo para os irmãos, caso você queira frequentar outro lugar, vai. Avisa a gente, para a gente saber também, né? Não custa nada. Porque a gente orou para você entrar, queremos abençoar você para sair também. Porque a gente vai se cruzar aí na cidade, vamos se cruzar em funeral, vamos se cruzar em casamento, vamos se cruzar no shopping. Já pensou, cruza com aquele irmão no shopping, você pega e se vira porque estão de bronca, estão de briga? Não. Libera, meu irmão. Libera. Tem muita gente dando sinal. Abre a porta. As pessoas, elas entram na tua vida, andam com você, mas talvez chegue um ponto da vida delas que aquilo já foi suficiente, elas querem sair. Libera. Afinal de contas, ônibus lotado, precisa a gente descer para outros entrarem. E Deus faz isso, às vezes, na igreja também. Então, abençoe, libera. Até porque eu só fico chateado quando a pessoa vai para o mundo. Aí sim, aí é uma preocupação. Mas se ela foi para uma outra igreja, não é meu concorrente. Estamos indo para o mesmo lugar. Aí, se teve algum problema entre nós, no céu a gente vai rir um do outro. No céu a gente se acerta. Se não deu para acertar aqui, a gente se acerta no céu, mas vamos se acertar. Mas é importante que a gente tenha uma vida leve nesse sentido como igreja. Não fique chateado. Alguém falou mal? É porque não gosta. Está tudo bem. Teve gente que uma vez chegou para mim e falou o seguinte, Anésio, eu gosto da... E ele está falando de conteúdo, né? Eu gosto daquilo que você prega, mas não do jeito que você prega. Eu gosto de pastor bravo, que fala, que desce o chicote. Eu falei, tem alguns que eu conheço que são assim, ó, tem fulano, vai lá. Sabe, ratinho assim, que fala brigando, tal. Eu não sou assim. Então, vai em outro lugar, você vai estar na mesma igreja que eu, a única, a igreja de Jesus, reunindo em outro lugar. Vai ser legal para você, que você vai estar no lugar onde você gosta, e vai ser legal para mim, que não vou ter um chato me criticando. Vai ser tudo bem. Somos irmãos do mesmo jeito. Então, mantenham a paz, busquem a paz, andem na paz, abençoem as pessoas. A gente abençoa quando entra, e a gente também abençoa quando sai. Amém? Eu estou dizendo isso porque tem algumas igrejas que amaldiçoam pessoas quando saem, né? Não sei se vocês já viram isso. Uma pessoa uma vez chegou para mim na Carisma e falou o seguinte, pastor, o senhor é apóstolo? Eu falei, não, querido, eu sou pastor. Ah, então não serve. Eu falei, pode me contar por quê? Ele falou, é que eu estava numa igreja de um apóstolo e quando eu saí ele me amaldiçoou.
e disse que eu vou voltar lá num leito de enfermidade. E aí, para quebrar a maldição de um apóstolo, eu sou um outro apóstolo. Eu falei, irmã, não serve um negócio assim mais forte ainda que a palavra de Deus? Praga nenhuma chegará na tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita ou esquerda, mas tu não serás atingido. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E tem mais, isso não foi oração nem nada, isso foi macumba evangélica. E macumba a gente expulsa em nome de Jesus, não em nome de apóstolo. Então, se me permite, eu imponho as mãos sobre você e oro em nome de Jesus. Graças a Deus. Era um engano. Porque essa obra de Satanás, ele é enganador. E quem está enganado não sabe que está enganado. Então conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. Por isso, eu faço aqui o terceiro e último ponto. Não se afastem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que temos que andar e pregar e praticar. Eu insisto com os meus irmãos, quase que todo domingo, se não todo domingo nesse ano eu fiz isso. Irmãos, leia as Escrituras todos os dias. Tenha um tempo devocional, você e a palavra de Deus. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Paulo diz assim em 2 Timóteo 4,13, quando você vier, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Veja bem, o homem ia morrer. Por que ele pede para trazer livro se ele ia morrer? É mais ou menos assim, Paulo queria morrer com o livro na mão. Ele entendeu que ele não estudava só para pregar. Ele entendeu que ele estudava as Escrituras para conhecer mais a Cristo, para conhecer mais a vontade de Deus. E até o último momento da sua vida, ele quis edificar o seu coração com a palavra de Deus. Meu irmão, mesmo no final das Escrituras, no final da sua vida, ele se dedicou aos estudos das Escrituras. E era para si, não era para pregar para alguém. Meu querido, hoje a gente tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador, tem Bíblia em tudo. Temos um monte de tradução diferente e a gente lê tão pouco. Precisamos ler mais as Escrituras, estudem as Escrituras. Muitos, por abandonarem as Escrituras, caem em tantos enganos. Enganos de métodos, de unções inventadas por aí, de aberrações, de predições da volta de Jesus, de escatologias fantasiosas, tantas coisas que inventam por aí, de coisas que se afastam daquilo que Paulo temia que a igreja se afastasse. Em 2 Coríntios 11:3 ele fala, eu temo que vocês se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Não percam a simplicidade e não percam a pureza. E para a igreja se tornar pura, ela tem que seguir a palavra de Deus. Então, andem na palavra de Deus, devorem as Escrituras Sagradas, estudem a Bíblia nas suas reuniões pequenas, grandes, ministeriais, em casa, em todo momento, leiam e estudem as Escrituras. E eu quero terminar e eu vou pedir para você ficar em pé comigo.